Olá, querido candidato, seja muito bem-vindo a mais uma aula de redação do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Para você acompanhar essa aula e ter acesso à sua apostila, você pode acompanhar pelo QR Code ou pela descrição. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o recorte temático do eixo social da saúde. Nós já trabalhamos até aqui o eixo da infraestrutura, o eixo social, educação, e agora nós vamos ver sobre o eixo social da saúde. Antes de a gente começar a debater um pouco mais sobre esse assunto, é importante que a gente olhe a nossa Constituição e entenda que a saúde se transformou a partir de 1988 em um direito social e um dever do Estado. Lá no artigo 196, diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução de risco de doença e de outros agravos, e no acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua proteção, para sua promoção e para sua recuperação. É interessante que, com a aprovação do direito à saúde em 1988, 2 anos depois, se fez a necessidade de ter um sistema único de saúde. E esse sistema único é a maneira como o Estado brasileiro decidiu reorganizar toda a saúde pública, a fim de garantir a promoção da saúde, a proteção e a recuperação. Hoje, o SUS é um dos documentos mais organizados do mundo para a garantia dessa saúde a todos os seus habitantes. Não só os nascidos brasileiros, mas as pessoas que estão no Brasil. A saúde pública hoje ela é também dividida em níveis de atenção e na hora que você entende os níveis que vão de baixa complexidade até alta complexidade, você passa a entender como essa organização e como essa distribuição de um direito tão importante pode ser feito com eficiência. E aí, dentro do eixo da saúde, após conhecer alguns trâmites ou conhecer alguns princípios doutrinários e organizativos do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é importante que qualquer tema que caia dentro desse eixo da saúde, ele perpasse por algumas dificuldades que são ali semelhantes entre si. Vamos conhecer os principais macroargumentos que você poderá utilizar em temas dentro desse eixo. O primeiro, nós temos uma grave ocorrência que impede que a saúde brasileira seja ainda mais efetiva, que é a gestão de cuidado com as doenças ao invés de prevenção. Hoje nós nos deparamos aí com um grande desafio, que é a atenção primária à saúde. Quando nós falamos essa palavra de atenção primária, a gente está falando do primeiro nível. Olha a palavra primária, a primeira atenção da porta de entrada que esse paciente tem dentro do sistema de saúde. E aí, o que acontece comumente e isso se torna desafiador para a saúde pública brasileira? Ao invés de ter um cuidado contínuo e preventivo, hoje nós temos uma cultura de cuidado que foi enraizada na sociedade brasileira com as doenças, ou seja, nós preferimos combater a doença do que preveni-la. E aí essa complicação e essa cultura que está enraizada, que é uma cultura muito mais salvatória do que preventiva, afeta a vida a qualidade de vida dos pacientes e a economia, né? Isso interfere aí diretamente na economia dos setores privados e públicos, gerando aí uma grande superlotação em níveis de atenção e sufocando ainda todas as demandas do sistema. Quais são as consequências disso? A gente tem superlotação dos hospitais e dos centros de atendimento, isso porque a população, o SUS foi organizado para prevenir e depois para promover a saúde e depois para recuperar, que é o nível mais alto, né? E se não recuperado, o SUS também é responsável pela reabilitação desse paciente. E aí, para legitimar, a gente tem trabalhado aqui sobre legitimadores, né? Temos trabalhado aqui sobre referências, mas a gente traz aqui um autor que você pode tranquilamente utilizar nesse eixo da saúde, que é o filósofo Michel Foucault, que foi um filósofo francês, e ele tem uma obra muito importante chamada de biopolítica, porque ele vai dizer que a medicina é um instrumento de biopolítica. Isso porque se uma nação estiver saudável,
é uma nação que com certeza terá mais produtividade. Então, todas as preocupações governamentais devem estar ali ao lado, né, do desenvolvimento da saúde, da promoção do bem-estar dessa população, para que essa população seja mais longeva, para que essa população tenha mais qualidade de vida e possa ser mais produtiva. Tanto que Michel Foucault vai dizer aqui que a sociedade é uma sociedade que é disciplinar, é uma sociedade que precisa da disciplina corporal, e essa disciplina corporal é obtida pelo alcance, pelo gozo da saúde completa, para que essa sociedade continue a se desenvolver. Olha o que ele vai dizer lá nesse livro Biopolítica, no capítulo chamado O Nascimento da Medicina Social. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica e a medicina é uma estratégia biopolítica. Então, a saúde faz parte aí diretamente desse dever estatal. Em seguida, a gente tem um outro grave problema dentro desse eixo da saúde, que são as famosas longas filas de espera. As longas filas de espera, neste caso, servem tanto como causa, como também como consequência. Lembra que eu falei para vocês anteriormente da superlotação em certos setores por conta da cultura de gestão de cuidados, né? Você prefere combater a doença e não prevenir. Então, isso causa um sobrecarregamento no sistema de saúde e aí você percebe que há ali um comprometimento nessa administração. E aí as pessoas, os pacientes que desejam fazer procedimentos, têm aí demandas que são consideradas expressivas no que diz respeito ao tempo de espera disso. E aí isso ainda se complica mais quando esses procedimentos são cirúrgicos, que dependem ainda de uma demanda. E aí essas longas filas de espera têm como consequência o aumento do risco desses pacientes, pois há casos em que as pessoas, né, não conseguem chegar, infelizmente, a esperar tanto tempo para serem atendidos devido à sobrecarga do sistema. E aí, para legitimar isso, a gente também traz uma outra autora, que é uma professora americana, chamada de Marjorie Gordon. E Marjorie Gordon traz essa teoria dos padrões funcionais, que é uma teoria muito utilizada no âmbito da enfermagem também. E essa ideia dela vai casar com essa causa aqui das longas filas de espera, porque ela vai defender a respeito do diagnóstico que esse paciente precisa ter em menos tempo, a fim de que ele consiga viver mais e se consiga fazer, enquanto sistema de saúde, se fazer intervenções mais rápidas, né, garantindo a qualidade de vida dele. Olha o que ela vai dizer. Para uma visualização plena da saúde dos pacientes, são necessários 9 requisitos, entre eles a percepção de saúde. Então, ela lança aí 9 critérios que fazem esse paciente ter uma saúde plena. E dentre eles é apenas o estado de perceber como está essa saúde. Então, esse padrão aí, né, que é o padrão da percepção de saúde, ele define e ele pretende fazer um levantamento ou uma determinação de diagnósticos prévios e preventivos, levando em consideração o grau de preocupação com a saúde do paciente, além de investigar os hábitos e o seu atual nível de bem-estar. Então, esse paciente que dá entrada, por exemplo, em algum dos centros de atendimento, ou UPA, ou ainda um posto de saúde, de acordo com os padrões funcionais de Marjorie Gordon, ele precisa automaticamente ter ali determinados o seu diagnóstico prévio e preventivo, preocupando-se ali também com a investigação dos seus hábitos, porque possivelmente, se a pessoa dá entrada no sistema com um agravo de uma tosse, uma das grandes preocupações é investigar que hábito que essa pessoa teve. Ela comeu alguma coisa que, por exemplo, provocasse essa tosse, ela tem refluxo, etc. Então, ela vai dizer que esse contato inicial, ele também facilita no desenvolvimento da saúde. E se você tem longas filas de espera, com certeza o padrão funcional de Marjorie Gordon, ele não vai fazer sentido ali, tá certo? Então, percebam que vocês podem fazer na argumentação de vocês, né, uma aproximação com o que o autor está dizendo, ou também dizer que a realidade nacional se contrapõe ao que o autor defende. Além desses dois, a gente pode também elencar um terceiro problema dentro do eixo saúde social, dentro do eixo social-saúde, que é o despreparo dos profissionais. A gente sabe
que a profissionalização, não só na área sanitária, mas em todas as outras áreas, ela também é um percalço no Brasil, né? E que muitos erros acontecem em certas áreas pela falta de preparação desses profissionais. Além da falta de mão de obra, a saúde pública ainda sofre com a falta de profissionais capacitados para assistência. E aí o crescimento da demanda pelos cuidados com doenças crônicas, né? E esses custos de qualidade para manter o profissionalismo, isso também se transforma num agravo, né? Num grande problema. Quais são as consequências disso? Ora, se esse paciente se depara com longas filas, se depara com a falta de expertise dos profissionais, isso é uma grande tendência para um problema social grave, sanitário, chamado de automedicação, porque as pessoas evitam ir ao médico e elas preveem o tipo de tratamento com base, né, nas suas pesquisas, com base em conversas ou em conselhos. Ela prevê o tipo de tratamento e assim se automedica, e aí também agravando ainda o seu quadro clínico. E aí, para legitimar, a gente traz essa socióloga americana chamada Diana Cristina Laurel. Ela produziu uma obra chamada de Produção Social da Doença, então a doença não é vista só sob o ponto de vista médico, clínico, mas ele é visto também sob forma de uma produção social, e ela vai dizer que o aspecto biopolítico, olha só, biopolítico, da mesma forma como o Michel Foucault falou isso, né? Considerado um ciclo reprodutivo social, envolve os estudos dos processos de reprodução social através das estruturas de classe, que apresentam várias dificuldades de operacionalização para os serviços de saúde. Então, o despreparo dos profissionais se inclui aqui nessa dificuldade de operacionalizar essa saúde. À medida que nós não temos profissionais capacitados para atender as demandas, a gente tem aí problemas graves que vão acontecer em decorrência disso. E aí, quais são os possíveis temas que poderão cair se o eixo for sobre saúde? Nós temos aí, doenças raras no Brasil, desafios para o reconhecimento e tratamento. O Brasil aprovou agora uma resolução sobre doenças raras. As doenças raras são as que acometem 1 a cada 6 habitantes. No mundo, a União Europeia já tem um grande documento de tratamento, de identificação e diagnóstico dessas pessoas, mas no Brasil esse é um tema ainda novo, mas a legislação brasileira já aprovou, dentro dos âmbitos sanitários, de como vai ser a tratativa para as pessoas que são acometidas por doenças ou síndromes raras, que também são chamadas de doenças órfãs. A gente tem também aí um assunto sanitário que se mescla ao assunto da tecnologia, que é a telemedicina e os avanços das condições sanitárias. Falar de telemedicina é falar também de avanços no âmbito da saúde, visto que certas operações e certos procedimentos passam a contar agora com inteligências artificiais ou robôs que ajudam e facilitam e ainda muito mais, né, aceleram o processo de atendimento. Durante a pandemia da Covid-19, vocês puderam perceber que certos níveis da saúde suplementar, como por exemplo os planos de saúde, passaram a oferecer esse serviço, diminuindo aí, amenizando a quantidade de gente que deveria ser atendida presencialmente. Nós temos também um assunto que é muito recorrente, que é a atual dinâmica das doenças sexualmente transmissíveis no Brasil, que hoje a gente não fala mais de doenças sexualmente transmissíveis, mas nós utilizamos hoje a palavra infecções. Então, a sigla que era DSTs na década de 90, passa agora a ser ISTs, porque são infecções ali passíveis de serem curadas e que podem ser transmitidas, né, entre a população. Então, hoje falar, né, sobre a AIDS, sífilis e outras infecções são muito pertinentes, inclusive no contexto da população mais marginalizada. A gente tem também ainda obstáculos para a inserção de pessoas com síndrome de Down no Brasil. O Brasil reconheceu a síndrome de Down, tornou um dia nacional de conscientização, que é o dia 21 de março. E a síndrome de Down, ela tem se tornado hoje uma síndrome conhecida, muito mais democrática do que anos anteriores. E aí essas pessoas que são acometidas, a população que tem síndrome de Down, hoje tem muito mais acolhimento, né, tem muito mais legislações e aparatos, né, sanitários, inclusive, para a sua perfeita inclusão. A gente tem também o TEA, que é o transtorno de espectro autista, como tema, né, inclusão e capacitação para uma saúde digna. Inclusive, a legislação brasileira também agora aprovou, né, o uso do cordão para a gente conseguir identificar quem são essas pessoas que são acometidas. E por se tratar de um transtorno, né,
a gente começa a verificar que o transtorno ele tem espectros, né? Então, os níveis de autismo também merecem ser conhecidos para que eles sejam, né, tratados da melhor maneira, da maneira mais justa e ética possível dentro do âmbito sanitário. A gente tem ainda o tabagismo e os prejuízos sanitários à juventude brasileira, por falar de cigarro eletrônico também, que ainda é um problema muito recorrente e que afeta a saúde da população jovem, e não só a população jovem, mas é uma população que vai envelhecer. Como é que essa população está envelhecendo diante dos vícios e dos riscos que o tabaco e o cigarro trazem? A gente também tem um assunto super interessante, super atual, que é sobre a síndrome de burnout, que fala isso, é uma questão, uma ocorrência, né, mais ocupacional, porque está se falando de saúde do trabalhador mental, na medida em que ele está ali no exercício das suas funções. E aí a gente vai para um exemplo prático para terminar esse módulo aqui, que se chama Obstáculos da Prática de Exercícios Físicos como uma questão de saúde. Olha só, é interessante que a gente analise quais são as dificuldades para que as pessoas pratiquem esses exercícios físicos. E os exercícios físicos nada mais que são uma questão de saúde. A gente já identificou que isso é um problema, por ser um obstáculo. O tema afirma que é uma questão de saúde e a gente já aprendeu que se é um problema, a minha tese vai ser composta de duas causas, né? Então, quais são esses dois obstáculos que impedem a prática de exercícios físicos e de que maneira isso impacta a minha saúde? E aqui a gente tem um modelo muito precioso para você gravar aí na sua cabeça e perceber como é que a gente vai construir essa redação. Olha aí, ó. Primeiro parágrafo, 7 linhas. Nós temos todos os instrumentos que nós já utilizamos, já aprendemos nas aulas anteriores. E diz assim, ó. Joseph Pilates era uma criança frágil, asmática e raquítica, que decidiu estudar com mais profundidade sobre sua condição de maneira a desenvolver a sua filosofia própria de corpo sadio e mente sã, com base em exercícios físicos, técnica que consolidou a prática hoje conhecida como Pilates. Olha que coisa interessante. O nome Pilates, que é do exercício físico, é o sobrenome desta pessoa que descobriu. Então, eu trouxe aqui uma referência mais próxima do que eu quero falar e, em seguida, agora eu vou partir para a minha contextualização. Então, eu vou comparar essa ideia de Joseph Pilates com a minha real situação brasileira. Então, vamos lá. Esse exemplo, porque eu citei um exemplo, é uma referência, conduz à reflexão acerca da prática de exercícios físicos para beneficiar a saúde em todos os seus parâmetros, inclusive diante de uma sociedade interconectada e tendente ao comodismo e sedentarismo. Então, se hoje a gente se depara com dificuldades, obstáculos para a prática de exercícios físicos, como é que essa sociedade brasileira está caracterizada? Ela está caracterizada como tendente ao comodismo, ao sedentarismo, e por ela estar interconectada. Por estar interconectada, ela não necessita praticar exercícios físicos, né? Pronto. Fiz a minha ambientação, fiz a minha contextualização e agora eu vou partir para a minha tese. Coloco um operador argumentativo, ó, a partir dessa compreensão. Que compreensão foi essa? A que eu falei anteriormente. Faz-se pertinente abordar sobre os desafios do exercício de atividades corporais, que aqui, o que está de vermelho, eu estou substituindo por atividades físicas, né? Que vão desde a falta de incentivo espacial, ou seja, não há espaços públicos para a prática de exercícios físicos, que é de acordo com a causa aqui dita, bem como ao frenético estilo de vida que merece intervenção sob pena de riscos sanitários. Olha essa expressão que é curiosa. Sob pena significa, se você não fizer isso, a sua saúde estará em risco, né? E aí eu finalizo a minha redação, finalizo a minha introdução, trazendo todos os elementos, né, as palavras-chave do tema, e aí eu vou para o meu desenvolvimento 1. Olha o que o desenvolvimento 1 traz. Nesse contexto, coloco um operador argumentativo, apresento a minha ideia, que a ideia não era a dificuldade socioespacial, né, da prática de exercícios físicos, então eu coloco. Nesse contexto, a ausência de espaços públicos para uma rotina de treinamentos se constitui um impasse para uma vida mais saudável. Apresentei ali bonitinho. É preciso considerar nesse aspecto, lá vem a minha justificativa, que a infraestrutura das cidades brasileiras, cujo berço foi de desarranjo e não planejamento, não trouxe consigo uma perspectiva funcional e atrativa para o desenvolvimento de práticas esportivas diversas. Então, eu coloquei ali a responsabilidade na forma de estruturação dessas cidades, né? Deixando a cargo individual e privatizando
a busca por esse processo. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou continuar com a minha justificativa. Nota-se que o aspecto físico-espacial tem caráter segregador, ou seja, o que a gente observa de áreas para treino e para prática, isso torna ainda mais segmentado, né? Pois não dispõe de quadras, aparelhos, pistas e outras áreas propícias para os seus habitantes melhorarem suas condições. Olha como aqui é uma descrição, né? Quadras, aparelhos, pistas, né? É exemplificação e isso fica muito bom no seu parágrafo. Para seus habitantes melhorarem suas condições cardiovasculares e pulmonares, por exemplo. O que isso traz como consequência? Esse cenário distancia a população, na análise do urbanista Jangel, em seus estudos de Uma Cidade para Todos, cujas características remetem a espaços que garantam a qualidade de vida na cidade e que se refletem na vitalidade dos indivíduos. Coloquei ali a minha opinião, mas agora uma opinião interpretada sobre um legitimador. Quem é o legitimador? Jangel. Vamos para a parte final do parágrafo. Vê-se dessa forma que exercitar-se depende de uma política citadina estrutural, que seja estratégica e favorável aos seus. Ou seja, termino dizendo a importância que o espaço tem para a formação dessa prática. E aí, para terminar, aqui tem o planejamento do seu parágrafo segundo do desenvolvimento, né? Primeiramente, se você colocar o segundo argumento como a responsabilidade ao frenético estilo de vida, você vai ter que levantar, vai ter que fazer a jornada da ideia e perguntar por que essas pessoas vivem esse ritmo frenético de vida, de que maneira esse estilo frenético impede o exercício físico. E aí você vai explicar sobre os âmbitos da desigualdade. Se as pessoas precisam trabalhar muito é porque elas precisam sobreviver. E se elas precisam sobreviver, não lhes sobra tempo para fazer atividades físicas, né? E aqui a gente lança uma sugestão para você, que é falar sobre a sociedade do cansaço, né? Desse autor aqui sul-coreano, e que fala que a sociedade se preocupa muito mais no desempenho, muito mais na performance do que no descanso. E aí, como consequência, você vai colocar a falta de exercícios físicos vai propiciar obesidade, diabetes e síndromes no geral, tal como a síndrome de burnout. Você pode perceber aqui que esse eixo da saúde está cheio de ideias para você produzir e para que você consiga fazer uma redação, consiga fazer uma introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 com excelência.